canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Declare rei, rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu, se você crê nessa promessa, declare isso bem forte. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, oh, pois Ele é bom, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, se tu és bom, oh, e tu és bom, 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 tu és bom, bom, oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas declare que Ele é bom, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu és bom, bom, e tu és bom, bom, tu és bom, Queria chamar a nossa irmã, doutora Nazaré. Gente, vamos aplaudir nossa irmã. Hoje ela tem uma palavra para os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que o use debaixo da graça dele, da sabedoria dele. Amém, irmãs, como é bom estar aqui. Então, irmãs, vamos abrir aqui a palavra em Gênesis. Deixa eu olhar logo para cá, tá? Gênesis 1:11. Amém. A gente vai falar da criação, da origem das plantas, do peixe e do homem. Amém. Amém, amadas? Então vamos lá. E diz o seguinte: e disse Deus: produz a terra relva,
ervas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Amém. Oh Deus, obrigada, Senhor, por eu estar aqui, Senhor, pelas irmãs estar aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela pastora, Senhor, ter me convidado, Senhor, de estar aqui, porque é um privilégio, Senhor, vir aqui, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor. Me usa como instrumento que eu sou da Tua vontade. Pai amado, vem abrindo, Pai, os ouvidos e os olhos espirituais da Tua igreja, inclusive a minha, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, desça para o nosso coração, Senhor, para que, Pai amado, eu ser pregado aqui, Senhor, nos edifique, Senhor. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Podem sentar, amadas. Gente, isso é maravilhoso. Eu conversei com a pastora, quando ela me falou no domingo para eu pregar, e eu nunca digo não. Eu digo sim, tudo bem, pode deixar. Eu tinha uma viagem ontem, que, para quem não sabe, eu trabalho no SAMU, e o SAMU, ele só funciona 24 horas, né? Ele não para, é só 24 horas que ele funciona. Então, ontem estava programado para eu visitar 6 bases de municípios, aqui da qual nossa macro-região faz parte. Aí adiaram a viagem de ontem para hoje. Eu falei ontem, uma pastora meio triste, eu digo, pastora, talvez amanhã eu não venha pregar. Mas eu já preparei a palavra e o Senhor já me deu a palavra. Eu disse para ela ontem, eu vou, mas eu vou estar aqui. Nem que eu chegue direto e venha para cá, com o uniforme lá do SAMU, mas eu vou pregar. Eu declarei ontem. E realmente, irmãs, eu fui e hoje eu estou aqui, pregando a palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem poder, a palavra que sai de nossa boca tem poder. Um poder tremendo, nós declaramos. E é disso que eu vim falar. Tá? Uma coisa que eu vivi e uma coisa que a gente vai falar. Então, aqui a palavra de Deus diz, olha, Ele dá uma ordem para a terra, gente. Deu a ordem para a terra, produza a terra, relva, ervas. Ou seja, planta. Se a gente for observar, irmãs, a terra, ela tem vida ou não? Não, a terra em si, ela não tem vida. Ela é um ser inanimado. A terra, ela contém vida, mas ela é morta. A terra, ela contém vida. E olha só, Deus poderia muito bem dar uma ordem para a planta, não é? Dar ordem para a planta, mas Deus não deu a ordem para a planta. Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Ele dá vida, Ele produz, Ele dá ordem para quem Ele quer, porque Ele é absoluto, Ele é Senhor. Então aqui nós aprendemos que Deus não se reportou para a planta. Por que Ele não se reportou para a planta? Para dizer sozinha, olha, tu que produza. Porque a planta, ela tem uma origem. E a origem da planta é a terra. E a terra é que contém os ingredientes, os nutrientes para que aquela planta viva, sobreviva e produza. E se reproduza. É a terra. Se nós arrancarmos uma planta, deixarmos fora da terra algumas horas, ela vai morrer. Porque nós tiramos a planta da origem dela, do habitat, que é a terra. E a terra, ela é rica. E Deus deu a ordem para a terra, porque Ele sabia que a planta dependia da terra. E depende da terra. Porque a terra que tem tudo que ela precisa, tem água, tem nutrientes, tem sais minerais, apesar de a terra ela ser um ser inanimado. A terra em si, ela não tem vida, mas ela contém vida. Contém vida. E isso, a gente aprende muita coisa, porque Deus dá ordem.
Ele dá ordem para quem Ele quiser. E aqui Ele mostra que até um ser inanimado, Ele diz, produz e produz. Porque Deus é poderoso para isso. Deus, Ele é poderoso para isso. A gente aprende também que Deus, Ele dá ordem. E Ele pede aquilo que Ele sabe que pode dar. Deus não pede nada para nós que nós não possamos dar. Ontem eu até estava conversando ali atrás com o pastor. Estava conversando eu, a Fátima. E o pastor, no domingo eu estava aqui, ele disse, irmã, abra o culto. Eu ainda disse, poxa, pastor, o senhor nos pega assim muito de surpresa. Ele disse, o soldado de Deus tem que estar preparado. Eu digo, é verdade. E eu realmente abri. Porque o pastor conhece, ele sabe que eu posso fazer. E ontem lá atrás ele estava falando com a Fátima e disse, irmã, você tem uma sacola no carro que eu já fui deixar na sua casa, é costura. Deixou para a Fátima, mas ele não pediu para mim. Porque ele sabe que se me der uma tesoura e um pano, eu faço qualquer coisa, menos alguma coisa que preste. Porque eu não tenho domínio. Eu não sei costurar. Eu sei cortar de qualquer jeito. Mas dar um corte eu não sei. Então Deus é a mesma coisa. Ele não vai pedir para nós uma coisa que nós não podemos fazer. Como Ele pediu lá, Ele pede para a terra. E a terra produz. Porque Ele sabe o potencial da terra. Ele não pediu para a planta. Porque a planta depende da terra. Ele pediu da terra. Para mostrar também porque Ele é poderoso. Ele diz, eu vou dar vida para uma coisa que não tem vida. De uma coisa inanimada vai sair vida. Porque Deus, Ele é poderoso para isso. Então a gente aprende que a origem da planta é a terra. A planta tem uma origem, é a terra. Se nós tirarmos da terra, a planta com pouco tempo ela vai morrer, porque todo nutriente, ela sozinha, ela não consegue sobreviver. Se tirar e deixá-la à parte, ela não vai sobreviver. E Deus, quando Ele dá uma ordem, a palavra de Deus aciona, é uma ordem que vem uma palavra de poder para ser executada. Quando ela diz, vai, é porque Deus já sabe que a gente pode fazer. Assim como Ele fez lá com a terra, que é um ser inanimado. Imagina nós, que temos vida, que temos inteligência, somos dotados de inteligência. Imagina, mostrando para a gente. Então Deus, Ele nos conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. A terra, ela não sabe o que Deus tinha colocado nela. A terra não sabe. Mas foi obediente. Porque Deus sabia que a terra tinha nutrientes. Como Deus sabe o nosso potencial, que às vezes nós não sabemos o que nós temos. Davi, ele não sabia quem ele era. Davi não sabia. Que está lá em 1 Samuel, está 16, 12, a parte B, que Jessé, ele tinha vários filhos. Quando Samuel foi lá, que Deus mandou, né? Que ali sairia o rei de Israel, o novo rei de Israel, veio um desfile dos filhos de Jessé. Davi sequer estava lá. Davi não sabia quem ele era, ele não sabia o potencial que ele tinha, ele não sabia como Deus olhava para ele. Mas Deus sabe da gente. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece tudo que se passa. A gente pode enganar a pessoa que está do nosso lado, pode até nos enganar, que às vezes a gente nos engana. Não, não é isso. Bem, a gente não quer bem aceitar certas coisas e a gente mesmo se engana. Mas nós não enganamos Deus. E Deus, quando Ele foi a Davi, Ele queria um homem segundo o coração dele, para ser o novo
o novo rei de Israel. Ele não queria mais como era Saul, um homem mau, um homem desobediente. Ele não queria. Ele sabia que lá Jessé tinha um filho. Davi não sabia, ele estava no campo. Ele estava no campo, ele não estava nem presente. Mas Deus vai lá, manda e vai. Não é esse. Samuel achou que era o filho mais velho que foi passando, porque ele olhava com os olhos como a gente olha, como a gente se encanta por certas coisas, que não é de Deus, porque o olhar da gente é enganoso. Às vezes a gente acha uma coisa bonita, uma coisa boa, mas na realidade não é laço, é uma armadilha para nós. Por isso que a nossa vida, a gente tem que estar, a palavra de Deus diz que nós temos que estar em constante oração, porque nós não sabemos. É Deus que nos direciona, é Deus que nos conhece, Ele conhece tudo da gente. A palavra de Deus diz que Ele conhece do nosso sentar ao nosso levantar. Ele conhece todas as coisas da gente, do nosso coração, tudo. E também, fala também de Gideão. Gideão, ele não sabia o potencial que ele tinha. Que está lá em Juízes 6:12, tá? Gideão, ele não sabia. Estava sendo ali massacrado pelos midianitas. E quando o anjo do Senhor, que está lá em Juízes 6:12, o anjo do Senhor, ele apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só como ele diz, homem valente. Gideão acreditou? Claro que não. Ele não acreditou, mas o Senhor sabia, Deus sabe. Quando Ele manda alguma coisa, Ele já sabe, porque Ele já colocou em nós, irmã, já está dentro de nós. Às vezes a gente diz assim, eu tenho o mundo chama de sexto sentido. O mundo chama. Mas às vezes a gente tem uma intuição, assim, uma coisa, tanto para o que é certo quanto é para o errado. Porque Deus está conosco, Deus habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele está dentro de nós. Então a gente tem aquela intenção, eu não vou por aqui porque algo me diz que não vai dar certo ir por ali. Ou então isso que eu estou fazendo não é correto. Ou então dizer assim, não vai. Algo me diz que eu tenho que continuar porque vai dar certo. Nós temos isso. E às vezes a gente duvida dessa voz de dentro da gente, porque quando nós estamos firmados no Senhor, Ele fala conosco. Ele fala todos os dias conosco. Então Ele nos dá uma direção, porque a própria palavra diz que Ele nos dá uma direção. Então, Gideão não sabia. Ele não sabia que ele era um homem valente, porque ele estava passando por dificuldade. Aquela nação estava sendo humilhada pelos midianitas, estava passando fome, tanto prova que quando o anjo chegou, ele estava no lagar pisando trigo. E a gente sabe que no lagar não se pisa o trigo, e sim a uvas. Por que ele estava ali no lagar pisando, não digo pisando, é malhando mesmo o trigo? E os midianitas não queriam isso, porque o trigo ele tem um tempo maior do que a uva. Então eles queriam realmente que o povo morresse de fome, de desespero. Mas tinha alguém que orava. E o anjo do Senhor chegou para ele e falou: Deus, o Senhor é contigo. Homem valente. Olha só, valente, que ele lá não acreditava naquela situação. Mas se a gente for ler, continuar a leitura, você vai ver o que Gideão fez. Eliminou, venceu os midianitas. O que era o inimigo dele foi vencido por um homem que já tinha
já tinha se entregado. Não, essa nação vai morrer, eu sou menor da tribo, eu sou fraco, tô assim. Que às vezes a gente faz isso. A gente coloca desculpa e a gente não olha porque Deus colocou dentro da gente. Um potencial tremendo que Deus colocou em nós, já existe em nós. Já existe em nós. Então nós temos que crer que que Ele colocou em nós, nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque quando Ele dá uma ordem, é porque Ele já colocou dentro de nós. A valentia de Gideão, Ele já tinha colocado em Gideão. E Ele deu a ordem. E foi acionado com poder, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Não só a de Deus, mas a nossa palavra. A palavra tem poder. Nós devemos, todo dia, nós devemos lançar palavras de bênção. Palavras de bênção, mesmo que às vezes a gente esteja chateada com alguém ou com o filho da gente. Mas nós temos que lançar palavras de vida e não de morte. Então, Gideão, ele não sabia. E o Senhor, Ele vai revelar aquilo que Ele já colocou na gente. Ele faz a revelação, como Ele fez para Gideão. Depois Gideão se fortaleceu. E ele tomou posse da valentia que Deus já tinha dado. Revelou para ele, através do poder que Ele já tinha dito. Homem valente. E ele tomou posse. Então nós também temos que tomar posse de todas as promessas que Deus tem na nossa vida. Nós temos que tomar posse de tudo. De tudo, porque Deus não deu maldições para a gente. Só se nós não obedecermos a palavra. Nós temos o livre-arbítrio de escolher a bênção ou maldição. Que nós escolhamos as bênçãos que gera vida e não maldição que gera morte. Amém? Então, amados, a origem da planta é a terra. A origem do peixe é o mar. A origem do peixe é o mar. Se nós tirarmos o peixe do mar, ele vai morrer. Porque o habitat do peixe é o mar, que contém os alimentos dele e o oxigênio para a sobrevivência dele. Então, a nossa origem é Deus. A gente longe de Deus ou fora de Deus, nós somos homens mortos. Nós não temos vida. Então, a nossa origem é Deus. E a gente vai ver aqui, que está lá em Gênesis 2, 7, que diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas a gente vê que aqui em Gênesis 2:7, a palavra de Deus diz que Ele formou. E quando forma, é matéria, é a parte física, porque quando Deus formou, Ele pegou do pó. Do pó Ele fez um boneco ali. É a matéria. Mas nós sabemos que nós não somos feitos só de matéria. Nós temos um lado vivo. Vivo e eterno. Imortal. A parte da terra, ela é mortal. Mas nós também temos uma parte que é imortal. Então, em Gênesis 1:27, diz o seguinte: e Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Está em Gênesis 1:27. A gente aprende o seguinte, que antes de Deus formar o homem, Ele já tinha criado o homem. Antes dele fazer o homem, a matéria, Ele já tinha criado. Você vê em Gênesis 27, Ele formou.
Em Gênesis 1, 27, ele criou. A criação é a essência. A criação é a essência. A formação é a matéria. A criação, nós já existíamos, tá? Em Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Então, a gente aprende que nós temos uma origem, que a origem é Deus. E que Deus, antes de formar o homem, Ele já tinha nos criado. E a gente pergunta, onde Deus criou o homem? A palavra, ela explica, a palavra, ela vai direcionando a gente. Que está lá em Efésios 1, 4. Que diz o seguinte: assim também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante Ele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos criado. Ele já tinha nos criado. Nós já éramos a essência de Deus. Antes da criação do mundo. Ele formou o homem a parte material. E depois, antes da formação, Ele tinha nos criado. E a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, nós já existíamos nele. Nele. E como? Como? Lá em Gênesis 2, 27, a palavra também explica. Que diz o seguinte: porque depois de Deus formar o homem, o que é que Deus faz, gente? Ele sopra. Ele sopra. Ou seja, o homem que estava dentro de Deus, ele sopra para o homem que Ele formou. E nos deu o quê? A vida. Então, Ele está dentro de nós, amada. E a palavra explica. Quando Ele formou o homem, Ele deu um sopro. O sopro, ou seja, o homem que estava dentro de Deus, Ele soprou para que saísse aquele homem e entrasse no homem que Ele formou, que somos nós. E nós dizemos, e nós falamos com muita sabedoria: Deus habita em mim, Ele habita, amados. E está aqui a palavra, provando: Deus habita em nós. Deus está dentro de nós. E que Deus, Ele aciona a palavra com poder sobre as nossas vidas. Ele não deu para nós morrermos longe dele, porque a nossa origem é Deus, e nós, fora de Deus, nós somos homens mortos. Deus não se agrada disso, porque Ele já habita dentro de nós. E Ele diz, a gente pode dizer, eu posso dizer, olha, Nazaré, a Camila pode dizer Camila, pastora Juliene, posso dizer, eu já estava dentro do Senhor, eu já habitava antes da minha mãe me conceber, eu já habitava no Senhor. Já era a criação de Deus, porque a palavra de Deus diz, porque Ele escolheu nele. Está aqui em Efésios 1,4, que diz assim: assim como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Veja quantas gerações de lá até aqui. E Deus já tem os que até vão nascer ainda no próximo século, que nós não vamos estar presentes, mas já habita no Senhor. E nós temos que tomar posse, amado. É comum a gente ver as pessoas dizer, o espírito de porco. Por que espírito de porco? Isso é o Espírito de Deus que habita em nós.
A gente ouve muito isso, e às vezes, antigamente eu falava, mas hoje eu vigio muito o que eu falo, sabe? Porque quando nós somos convertidos, nós já temos uma nova postura, você já não fala certas coisas, você não quer mais ficar em ambiente que antigamente você tolerava, você não quer ficar, assistir certos programas, está entendendo? Hoje quase nem televisão, mas eu assisto, amado. E eu era qualquer coisa, principalmente novela. Gente, que eu creio, eu não vim de uma família cristã. Eu fiz uma conversão um tempo atrás. Então, meus hábitos eram do mundo, né? Porque era normal para nós. Eu assistia novela, eu ia para a festa, eu, sabe, fazia as coisas do mundo, que eu achava normal. Mas uma vez que nós nos convertemos, que nós começamos a entender o que Deus é na nossa vida e o que Ele se agrada de nós, nós vamos deixando. Não é obrigado ninguém dizer, olha, não faz mais isso. Você mesmo vai rejeitando aquelas coisas. Se eu acho que um vestido curto, ou muito justo, ou transparente, não fica bem para uma mulher cristã, a gente não vai usar, não. Se alguma coisa não fica bem, uma maquiagem muito maquiado, não fica bem, não vamos fazer. Eu, pelo menos, não faço. E eu creio que as mulheres de Deus não fazem isso. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra. Nós sabemos que Deus habita em nós e que Ele nos quer santos, gente, irrepreensíveis. A gente não sabe disso, mas Deus já colocou em nós todas as coisas. Ele já colocou, já tem em nós. Tudo Ele colocou a capacidade, mesmo que a gente não saiba. Mas Deus já sabe que está dentro de nós. E Ele quer só a ordem. Ele lança a ordem, vai, faz. Sabe, que eu estou contigo, como Ele estava com Gideão. Eu estou contigo, o Senhor está contigo, o homem valente. Ele pode dizer para cada um de nós, para nós não temermos. Se nós formos olhar a palavra de Deus, quantos homens e mulheres foram valentes, morreram em nome de Jesus. Quantos? Porque eles acreditavam, eles tinham fé, eles entenderam a mensagem de Deus, eles entenderam como nós aqui estamos. Eu estou aqui falando e também aprendendo, irmãs, porque quando eu estudo a palavra, cada um que vem aqui, nós aprendemos. É mais edificante para quem prega do que para quem ouve, porque a gente vai estudar. Eu aprendi muito. Você está entendendo? Quando a pastora falou para eu vir aqui, para trazer uma palavra, eu vou para o Senhor e eu digo, Senhor, me usa lá. Qual é a palavra que tu queres que eu diga? Eu não quero falar uma palavra que eu quero falar. Me usa para falar uma palavra que edifique as minhas irmãs e a mim também. Então a gente vai começar a ler a palavra e uma hora alguma coisa salta aos seus olhos. Eu já tinha lido várias vezes, irmãs, esse trecho, esse versículo, mas nesse dia veio assim, e eu comecei a estudar melhor. Eu vi o poder de Deus nesse versículo, quando Ele dá ordem para a terra. Ele dá ordem para a terra, um ser inanimado, e ela obedece. Ele dá ordem para a tempestade, ela obedece. Então nós temos que ver a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, falando do que Deus fez, da ordem de Deus, do poder de Deus que é mostrado, que é colocado, que é nos ensinado. E às vezes a gente esquece. E tem hora que dá um medo na gente. É normal, dá um medo. Antes eu tinha muito medo de vir falar aqui na frente. Mas Deus tirou. Eu digo, Senhor, eu não vou falar o que eu quero, tu vai me usar lá. Eu só tenho que dar uma estudada. Para a gente não falar também, não colocar coisas que não é para falar.
Porque a gente tem que falar, até para a gente evangelizar, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que estar embasado na palavra. Para a gente evangelizar, para a gente falar. Para a gente falar de Deus, para a gente falar do que Deus já fez para nós. Deus já fez tudo para nós, não é preciso a gente fazer nada. É só crer e obedecer. Crer é ter fé. Fé é uma das coisas que a palavra de Deus fala muito, para que a gente tenha fé. Fé. Porque Deus já fez tudo, Ele já soprou, Ele já existe dentro de nós. Que éramos um ser o quê? Inanimado, era um boneco. Tinha a forma de um homem, mas éramos o quê? Um boneco, nós não tínhamos vida. E hoje nós temos vida que já tinha no Senhor, antes da fundação do mundo, nós já existíamos nele. Quando eu descobri isso, eu digo, meu Deus do céu, mas como é bom a gente saber disso. Que a gente pode dizer, não, mas quão velho eu sou, mas Deus não é velho, Deus não envelhece. Ele é o mesmo ontem e hoje, e será eternamente, porque Ele é eterno. E nós, quando Ele fez a sua imagem e semelhança, foi isso, porque o homem que estava nele, Ele soprou em nós. Era o que Ele era, Ele soprou em nós. Então nós temos a essência de Deus, que é a criação. Nós somos a essência de Deus. Nós não podemos esquecer isso, nós somos a essência de Deus. É o melhor que Deus tem. Somos nós somos a obra-prima dEle, amadas. Nós somos a obra-prima. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Veja quanto amor, veja quanto cuidado, quanto zelo Ele fez. Ele tem por nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe o nosso nome, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um aqui, eu não conheço. O homem não tem essa capacidade, mas Deus tem. E Deus já sabe, às vezes a gente está amedrontado por alguma coisa, mas Deus sabe que nós somos capazes de vencer aquilo. Ele sabe. Ele sabe, nós temos que buscar aqui e dizer, não, Deus é comigo, Deus está dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, eu não posso temer, eu sou valente, eu sou um Gideão, eu sou, um Davi, uma pessoa corajosa, que não vai, no primeiro obstáculo, vai cair. Nós temos que crer, essa fé que Deus quer que nós tenhamos, crendo que Ele habita em nós. Nós somos a essência de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, amado. Então, a planta, a origem dela é terra. A origem do peixe é o mar. E a origem do homem é Deus. A planta sem a terra, fora da terra, ela morre. O peixe fora da água, ele morre. E nós, fora de Deus, longe de Deus, nós somos homens mortos. Porque nós saímos do nosso habitat natural. Nosso habitat natural e eterno é Deus. É Deus, amado. É Deus, que nós nunca esqueçamos disso. Mesmo que a gente passe por dificuldades, porque a própria palavra de Deus diz que nós vamos ter aflições. Mas nós temos que crer que Ele está conosco todos os dias. Que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, amadas. O mundo é cruel, jaz no maligno, sim, mas nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado de Deus. E nossa essência, o nosso habitat é Deus. Quem quiser viver fora de Deus, longe de Deus, tem o livre-arbítrio. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos a essência de Deus. Nós somos a criação de Deus. O nosso habitat é Deus. Amadas, que nunca a gente esqueça que nós somos a essência de Deus. E que Deus nos ama. E que Deus já deu o melhor para nós. Que nós sempre tenhamos isso na mente. Que nós somos a essência de Deus, amada. Amém, amadas. Amém, pastora. Amém. Glória a Deus.
Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E como a Nazaré falou aqui, né? Deus deu uma ordem e brotou ali as plantas. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, você vê que a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja separação das águas. E houve separação. E disse Deus, haja luminares. E houve luminares. O que a gente vê? O poder da palavra. Deus é um Deus poderoso, amém, gente? E essa palavra é para a gente crer em todo o tempo. É para ela estar no nosso coração. Porque Deus é poderoso. E aquilo que Ele diz, acontece. Você pode colocar a mão no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite linda, Senhor. Por esta palavra que a tua filha trouxe. Nós sabemos que tu és um Deus grande e poderoso. Nós sabemos que tu és um Deus santo. Nós sabemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor declarou, falou, vai acontecer. Porque a tua palavra, ela é viva. E a tua palavra é poderosa. É o Senhor que nos dá vida. Por mais que muitas de nós, por mais que muitos, Senhor, se olham e se vê como se não pudesse fazer nada. Se achasse pequeno, se achasse falho, ou se achasse sem coragem, como a tua filha falou de Gideão, falou de Davi. Mas o Senhor escolheu, o Senhor separou para um propósito. E eu sei, Senhor, que cada uma que está aqui, tu tens um propósito. Tu tem algo lindo para fazer em cada vida, em cada coração. Tu tens um propósito na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Cada uma que está aqui é especial para o Senhor. E tu tens um propósito. Por mais que muitas se olhem e se acham pequenas, muitas se acham falhas, muitas se acham incapazes, mas tu és poderoso para nos levantar, para nos abençoar, para nos fortalecer e para nos capacitar. Te agradecemos pela tua palavra que é linda. Te agradecemos pelo teu amor que está aqui. Te agradecemos pelas tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Nesse momento a gente vai estar ofertando ao Senhor. E quando você sair do seu lugar para ofertar, saia com toda alegria. A palavra de Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Amém, queridas? Vamos levantar as mãos. Pai, nós queremos te agradecer por cada semente, por cada oferta. Queremos consagrar para a tua obra. Queremos te agradecer, Senhor, porque é o Senhor que provê todas as coisas. É o Senhor que coloca as sementes na nossa mão. É o Senhor que faz frutificar. É o Senhor que provê, que multiplica. E nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta que foi semeada na tua casa. Abençoa tuas filhas abundantemente. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Antes de orar, agora a gente vai trazer um aviso. Eu também quero dar um aviso. Essa semana que vem agora é a semana de quê, gente? Semana de quê? Oração. Então esteja aqui para orar, escolha um horário. Esteja aqui para buscar a Deus, para adorar a Deus, para orar, buscar, clamar. Amém? Faça parte dessa obra que é tão linda, de ser uma intercessora, de estar orando aqui durante essa semana. Pai do Senhor, igreja. Queria dar um aviso rápido. Domingo, nosso refeitório ele vai estar funcionando, né? Olha aí, cadê o glória a Deus? Nós vamos ter, para vender, vai ter feijoada e vai ter maniçoba.
tá? Nós vamos ter um espaço para você almoçar aqui mesmo, ou se caso você quiser levar para casa também, você vai poder levar, tá? Mas faça parte disso também, venha, né? Vamos nos confraternizar ali junto. E tudo isso que vai estar sendo vendido ali no refeitório, todos esses lanches que as meninas estão fazendo, estão vendendo, eles serão para nosso congresso de casais, tá? Vai estar abençoando o congresso de casais. E você colaborando, você vai estar ajudando com o nosso congresso, tá? Então não esqueça, domingo nós vamos ter almoço, nosso primeiro almoço, né, pastora? Aí no refeitório. Então vamos fazer parte, tá bom? Obrigada. Glória a Deus. E as meninas cozinham muito bem, viu? Eu creio que essa feijoada vai estar deliciosa, viu? Então não fique de fora. Amém? Você já fez a sua inscrição do Congresso das Mulheres, gente? Do Remi. Gente, faça a sua inscrição. Não deixe para amanhã, faça logo. Quando abrir em Brasília, diz que acabou rápido. Então faça, porque vai ser algo sobrenatural. O céu vai descer neste lugar. Vai ser bênção demais, gente. Então faça a sua inscrição para o Remi Feminino. Congresso dos Casais já acabou, eu acho, né? Já acabou ou ainda tem mais inscrição? Eu acho que já terminou, acho que já completou. Não tem mais inscrição. Amém, gente? Então você pode levantar suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor que está sobre nós. Queremos te agradecer pela tua filha que trouxe a palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas ricas bênçãos. Leva tuas filhas, cada uma delas, para a sua casa, debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, debaixo de todas as bênçãos do Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esta noite linda, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nessa terça, na outra terça, convide alguém para estar aqui. Tem uma palavra poderosa para o seu coração. Você crê? Tem uma palavra poderosa para o seu coração. Amém, gente? Amém. Vão com Deus, que Deus abençoe.